Boa noite a todos, eu sou Sônia Porfiro e venho nessa noite, juntamente com o Departamento da Família do Centro Espírita Amor e Humildade, convidar a todos a participarem conosco de um ciclo de palestras todo dedicado às mães nesta semana, pois no próximo domingo, dia 9 de maio, é o dia em que elas são homenageadas. Todas as palestras que ocorrerão durante essa semana estarão voltadas às mães, ressaltando a importância dessas mulheres perante a família e a sociedade na formação do homem de bem. A nossa proposta desta noite é conversarmos sobre a mulher e a primeira escola da vida. Então, antes de iniciarmos a nossa reflexão, peçamos a Jesus o seu amparo e a sua luz, e que os bons espíritos nos assistam nesta noite. A mulher como a primeira escola da vida. Só esse título já nos remete a pensar que a mulher é um ser muito especial. Na questão 821, Kardec foi muito perspicaz quando ele pergunta aos espíritos se as funções a que a mulher é destinada pela sua natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem. E os espíritos disseram sim. Quando eles nos respondem que sim, que essas funções destinadas à mulher, segundo a natureza feminina, são tão importantes quanto as dos homens, isso nos começa a entender como é que esse ser é tão especial. Porque os espíritos, eles seguem dizendo que sim, as funções da natureza feminina são tão importantes quanto a dos homens, e ainda acrescentam dizendo que até maiores. Então, as funções da mulher, nas funções segundo a sua natureza, elas até podem ser maiores, têm maior importância até do que a dos homens. E ainda dizem mais, eles explicam, que é ela que lhes dá as primeiras noções de vida. Então, começamos a entender como é que esse título que nos foi dado vai caminhar, vai se desenvolver. A mulher como primeira escola da vida e os espíritos nos dizendo que a mulher tem uma função importantíssima, que é a dar a toda criatura, seu filho, a oportunidade de receber dela as primeiras noções de vida. E o Espiritismo, a partir das orientações que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos e em suas outras obras, retoma o posicionamento de Jesus perante a mulher e perante o homem, lembrando que ambos são filhos de Deus e precisamos entender que ambos merecem respeito. Orienta também o Espiritismo que todos nós somos espíritos e animamos corpos de homens e de mulheres, e que os espíritos encarnam como homem ou como mulher conforme a sua necessidade evolutiva. E Kardec ressalta no livro A Gênese que esse processo de troca de papéis vai dando aquela quebra no preconceito entre os sexos. Pois então, Deus apropriou, diz Kardec, na questão 820, numa observação que ele faz depois da questão feita aos espíritos, Kardec coloca lá uma observaçãozinha dizendo o seguinte: Deus apropriou a organização de cada ser, as funções que lhe cumpre desempenhar, tendo dado à mulher maior sensibilidade.
Esse comentário é um comentário pessoal de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Então, ele vem colaborar com aquela questão 821, que nós lemos um pouquinho antes, aonde os espíritos nos disseram que a mulher tem uma função muito importante, que é dar as primeiras noções de vida aos filhos de Deus que retomam o corpo físico numa nova existência. Portanto, é fato que toda criatura humana vive um período dentro de um ventre de uma mulher. Então, não tem criatura humana que não passe um certo período dentro ou aconchegado ao ventre de uma mulher. Todos nós seres humanos, mulheres ou homens, aqui na Terra, temos contato com uma mãe. Sabemos e podemos entender que podemos até nascer sem a presença de um pai. Mas ninguém nasce sem a presença da mãe. Todos os seres humanos recebem de uma mulher a oportunidade bendita da experiência num corpo físico. E aí a gente começa a entender o poder que todas as mulheres têm. Que função especial que ela exerce na natureza feminina. A natureza feminina exerce um papel importantíssimo que contém um poder maravilhoso. E esse poder nós podemos denominar de maternidade. A maternidade, ela é aquele sentimento que na animalidade nasceu em forma de instinto, que ao chegar à razão, ele recebe o nome de amor de mãe. E a mulher tem essa possibilidade maravilhosa de, junto aos filhos de Deus, exercitar o amor de forma muito especial. E a maternidade é uma dessas funções. E talvez, quem sabe, a mais importante. Então, a gente poderia pensar naquelas mulheres que não conseguem engravidar ou gestar um filho em seu ventre. Mas a maternidade, ela irrompe não só no momento da gestação, não só para aquelas mulheres que estão gestando filhos em seu ventre. A maternidade é uma função feminina e ela irrompe muitas vezes em uma mulher para cuidar dos filhos de outras mulheres, às vezes de sobrinhos, às vezes de irmãos mais novos, gestando nos seus corações a função materna. É possível exercitar a maternidade também junto a amigos, porque muitas vezes encontramos em nossa caminhada espíritos que, como nós, muitas vezes necessitamos de um colo ou de um conselho de mãe. E quando começamos a refletir sobre essas questões, pensamos que realmente podemos entender que o processo gestacional deve ser algo muito especial. Porque a gente imagina que a maternidade, ela tem toda essa excelência pela mãe cuidar do seu filho quando ele nasce. Não. A maternidade, ela inicia durante a gestação. Ela vai trazendo a essa mulher uma oportunidade que vai trazer a ela a grande oportunidade de entrar em contato profundo e íntimo com seu filho ou com outro ser, de uma forma muito especial.
Durante os 9 meses em que aquele serzinho está se desenvolvendo dentro de seu útero, a mulher e o bebê fazem trocas constantes, seja de sentimentos, seja de uma troca química, de fluidos, trocas psíquicas, a ponto de se dizer que durante a gestação, durante o processo gestacional, uma mulher é capaz de servir de médium ao seu filho, médium da vida de um novo ser. Costuma-se dizer que esses desejos que muitas mães têm é justamente por essa influência psíquica desse ser que ali, naquele momento, está influenciando a essa mulher de alguma forma. E podemos ver isso de forma física mesmo e até emocional. Toda mulher grávida, ela é mais emotiva, ela é mais sensível, chora por qualquer coisa. Às vezes, até por pensar em algo romântico ou belo. Já também, esse serzinho que está ali dentro vai perceber as emoções da mãe. Ele vai conseguir, de alguma forma, dentro do quimismo naquele corpo, a observar a alternância de humor dessa mãe. Sabemos que os filhos ouvem tudo o que acontece fora da sua barriga, fora da barriga da mãe, fora do local onde eles estão. Eles conseguem ouvir, tanto que já se descobriu que o bebê, ele lembra da voz do pai, ele lembra das músicas escutadas, lembra também dos conflitos gerados nessa família. Por isso a importância da harmonia durante a gravidez. E tudo isso vai influenciar nessa relação. A ponto de que toda mãe conhece seu filho profundamente. Toda mãe consegue entender o seu filho apenas com o olhar. Consegue entender o seu filho pela maneira dele se posicionar, de andar. A maneira dele, às vezes um sorriso disfarça para muita gente uma dor contida, mas para essa mãe não. A mãe, ao olhar um filho, ela não olha só se ele está bem vestido, ela vai muito além. Ela consegue olhar nos olhos do filho e saber se aquela alma que esteve em comunhão com a sua está bem. De tal forma é essa relação que mesmo às vezes, sem palavras nenhuma, essa mãe consegue perceber o que anda trazendo algum desconforto ao seu filho. Assim como os filhos conhecem profundamente as suas mães, a ponto de se dizer que não tem como um olhar de sua mãe não significar algo para aquele filho. Dependendo a maneira como ela o olhar, ele sabe se ela está triste com ele, se ela está chateada com ele, se ela está feliz com as atitudes dele. Às vezes o silêncio da mãe vai falar mais do que muitas palavras. Essa relação profunda e íntima de filho e mãe, ela vai trazer a oportunidade a essas mulheres que começam a ter consciência
desse momento importantíssimo que a ela, na sua função de maternidade, tem a importância que é ela estar fazendo o papel de intermediária da vida de um filho de Deus numa nova existência. Que ela vai preparar esse espírito para mais alguns anos vividos para alcançar o desenvolvimento, intelecto e moral dessa criatura. Então ela começa desde cedo, se ela tiver um pouco de consciência, a apresentar o evangelho aos seus filhos, mesmo ainda no ventre. Hoje sabemos que existe evangelização para bebês. Nas casas espíritas isso já acontece. Mas também pode acontecer que uma mãe pode apresentar ao seu bebê Jesus, lendo a ele histórias maravilhosas contidas no Evangelho em forma de história para crianças. Pode também falar do amor de Deus e da oportunidade grandiosa que Deus ofereceu para que estivessem juntos nessa existência mais uma vez. Ou quem sabe numa primeira vez onde aprendeu a amar uma criatura tão especial como seu filho. Essa mãe um pouco mais consciente, ela sabe da importância do evangelho no lar. Ela sabe que educar um filho vai muito além de uma instrução num banco escolar. Que o início da educação a ela pertence. E formar um homem de bem, as bases do evangelho são importantíssimas. E o evangelho no lar vai trazer à família e a essa relação muito mais elevação. Portanto, o papel, a função primordial da mulher na sua maternagem é educativa, pois ela prepara os homens de amanhã. As mulheres que vão ser professoras, médicas, os homens que serão políticos, engenheiros. Essas mulheres vão preparar os filhos na construção de um homem aonde o evangelho esteve presente. O amar e respeitar o próximo é condição indispensável. Ela vai preparar o filho para, quem sabe, administrar em cidades, estados, países. Olha a responsabilidade que toda mulher tem nas mãos. E agora que sabemos que estamos em época de transição e que um novo ciclo aqui na Terra já se avizinha, a era do espírito está se instalando, a importância dessa mulher de apresentar-se como um espírito e apresentar essa criatura a realidade espiritual. Ensinar aos seus filhos o grande mandamento que Jesus nos ensinou, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se ele fizer isso, ele estará vivendo com dignidade na Terra. Emmanuel chega a dizer assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na Terra. O tão sonhado paraíso se edificará a partir da educação, porque é ele que vai fazer essa educação, é que vai tornar o homem com hábitos saudáveis, nobres. A educação de caráter,
virtudes, um homem de bom senso. Então, Emmanuel nos traz essa observação no livro Fonte Vida, onde a gente sabe dessa importância e que todos nós sempre almejamos, que é a terra ser uma terra mais feliz. Raul Teixeira, num vídeo chamado Missão da Maternidade, ele diz que as nossas mães são aquele instrumento de que Deus lançou mão para que ele se manifestasse na terra, enviando à terra as criaturas através delas. Olha a importância. Tá aí talvez aquele segredo que o Chico falava, que as mulheres têm com Deus. Esse segredo onde ela proporciona à criatura criada por Deus a oportunidade na terra de Deus se manifestar na terra por homens mais lúcidos, mais amorosos. Porque Deus se manifesta na criação. Então a mulher tem essa oportunidade de ser útil e servir a Deus desta forma tão grandiosa. Leon Denis diz que o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e prepara o homem do futuro. Isso ele nos diz no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Portanto, toda mãe, mulher consciente da sua responsabilidade perante Deus, a si mesmo e ao seu filho, formará seres mais humanos, mais ordeiros, fraternos e solidários, preparando-os para uma sociedade mais plena, justa e ética. Esta mulher encontrará apoio e orientação no Cristo, amparo em todas as diretrizes na sua educação contida no Evangelho. E ele pode trazer a ela a confiança de que nunca estará só. E todo filho sabe que a única pessoa que nunca vai lhe abandonar é uma mãe. Chico Xavier costuma, ou melhor, é contada uma história de Chico Xavier onde um dia ele e um grupo de pessoas entraram num local de reclusão, numa prisão. E lá, uma das médiuns, uma das pessoas que acompanhavam, disse assim: irmão, Chico querido, aqui deve ter muitos obsessores, aqui deve ser um local de lugar, um lugar onde há muita dor. Aí o Chico responde: olha, obsessores não tem mais, porque eles já cumpriram com o que eles queriam. Eles já trouxeram eles para cá. Aqui nesse lugar, nessa prisão, nesse local onde você tanto se refere, aqui tem muita mãe. A mãe é aquela que sabe a alma do seu filho, como ela se constitui. Ela é capaz de ler além do comportamento dele. Ela sabe que ele tem possibilidades e ele pode estar atrapalhado, mas que ele precisa dela para se reerguer. Ninguém deixa de, no plano espiritual, de ouvir a sua mãe. Muitas vezes em trabalhos mediúnicos, para demover um espírito muito raivoso, com a presença e o carinho da mãe, os espíritos que conduzem aqueles trabalhos as apresentam e aqueles espíritos mais endurecidos amolecem o coração, choram e pedem para o coração da sua mãe o auxiliar.
Ninguém resiste ao amor de uma mãe. E não há mãe que abandone seu filho. Não há mãe que esqueça aquele rostinho, aquela criatura que Deus lhe confiou. Nós sabemos que existem muitas mães de muitas formas. Por exemplo, no próprio Espiritismo, nós sabemos de Dona Ivone. A Dona Ivone gestou orientações maravilhosas nos seus livros que ela deixou, trazendo para nós, de cunho importante, orientações sobre a espiritualidade que nem imaginávamos. A Dona Marlene Nobre, Alta de Souza, a Amélie Baudet, esposa de Kardec, que gestou com ele, auxiliando em todos os momentos a Kardec. Portanto, nós não podemos deixar de lembrar da maior de todas as mães. Aquela que é qualificada como mãe das mães, mãe da humanidade, Maria. Ela representa todo o processo maravilhoso que uma mãe pode esperar em sua vida. A oportunidade bendita de oferecer àquele rebento o melhor de si e guardar no seu coração todas as memórias e experiências que viveram juntos. Toda mãe jamais esquecerá seu filho, mesmo que na eternidade, lá no plano espiritual, sabemos que o papel de mãe não existe mais, mas o amor que une uma mãe e um filho é eterno. Então, talvez para que nós possamos encerrar a nossa palestrinha dessa noite, eu vou trazer aqui uma experiência vivida por uma mãe grandiosa, Maria. Conta Humberto de Campos que depois que Jesus desencarnou, ela foi morar com João. João, ele estava sempre muito atarefado e havia momentos em que ela ficava muito só. Então ela recebia muitos peregrinos, muitos sofredores lá na casa onde eles viviam, retirados da cidade. Naquele local, muitos viajantes, muitos peregrinos buscavam Maria, querendo encontrar nela orientações de Jesus. E ela falava de seu filho, lembrava das doces lições do Evangelho, nas reuniões com os seus discípulos, e enchia aquela alma de mãe de esperança de um dia encontrar o seu filho amado. E o tempo passou, meses, anos, e ela sempre ali, acolhendo a todos que chegassem. Todos que chegavam costumavam a chamá-la de mãe. E uma certa noite, aonde mais uma vez ela estava só, chegou um peregrino muito especial, porque esse peregrino não chegou pedindo nada, não chegou ali querendo conforto nem consolo, e disse a ela: mãe, eu estou aqui porque eu vim consolar seu coração, dizendo para você que todo aquele que ama tem um lugar especial reservado por Deus no céu. Que todo aquele que espera e tem fé vai receber do próprio Deus
consolação. E ela percebeu que aquela voz era muito familiar. Aquela doçura envolvia a alma dela de tal forma que ela começou a lembrar de seu filho. E a saudade contagiou seu coração. E ela, num ímpeto de lágrimas, olha para aquele viajor, aquele peregrino, e ele diz para ela: sim, mãe, sou eu. E levando as suas mãos até ela, ela entrevê em suas mãos a ferida da cruz. E o coração dela dispara. E ela diz: meu filho, é você. E ela procura olhar para ele como toda mãe, olhando para ele para ver se estava tudo no lugar. E ela olha para os pés, querendo encontrar nos seus pés a marca dos cravos, as feridas daquele filho. E ela enxerga aquelas feridas, as úlceras nos seus pés. E ela, num ímpeto de mãe, joga-se aos seus pés, querendo beijá-lo. E ele a impede. Impede, e ela ergue as suas mãos, coloca a mão em seu peito e encontra a chaga da lança no lado esquerdo. E ele diz: mãe, eu vim buscá-la, porque o meu pai, ele quer que você vá morar no meu reino e que você seja a rainha dos anjos. E Haroldo Dias, em uma palestra, diz que somente quem ama cuida. Somente quem ama pode ter essa oportunidade que Deus ofertou à mulher, de aprender a amar de forma diferenciada, a ponto de educar o filho dentro dessa proposta amorosa. Maria, bondosa Senhora, ela está ao lado do seu filho, governando o nosso planeta, amparando a todos nós, com muito amor. Boa noite a todos, gratidão. Feliz Dia das Mães e obrigada. Que assim seja.